Olá, vamos para mais um vídeo e testando um produto novo. Peguei essa garrafa, coloquei fita crepe na boca. Eu cortei o frasco do detergente. Então, peguei o estilete, cortei, como eu tô mostrando para vocês aí, lavei muito bem. Vou fazer como molde. Como no frasco tem um risco, a garrafa também tem um risco. Então, eu vou acompanhar o risco da garrafa com o frasco, com o molde, tá? Como eu tô mostrando para vocês aí. E vou prender com a fita crepe para a massa não escorrer na garrafa. Então, eu vou deixar dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Gente, esse é um produto que eu amei. São pedrinhas naturais e vem um outro componente junto para misturar. É Resin Stone. Eu adorei, da Transfix Hobby Art. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Esse é o componente B, que é uma resina. Vou misturar com as pedrinhas naturais. Então, peguei esse pote para fazer a mistura, vou colocar as pedrinhas aí. Olha que interessante, são pedrinhas pequenininhas. E vou colocar o produto aí e misturar. Olha que máximo esse pote, gente, que veio. Vou usar como molde também. Claro, eu aproveito tudo. Gente, 10-0 para tampinha. Ai, para abrir essa tampinha. Bom, vocês viram aí que veio muito bem lacrado. Então, eu vou colocar tudo no pote e vou pegar uma colher e vou misturar. Já vem na quantia certa para fazer essa mistura da pedrinha com a resina. Aí fica tipo farofa, fica um pouco úmida. É bem interessante, adorei esse produto. Agora eu vou colocando com colherzinha, porque não é fácil, né? Porque a boca é pequena, né? O tamanho ali para colocar. Mas eu vou colocando e depois eu vou socando, porque tem que ficar bem firme mesmo. Então, acelerando o vídeo. Qualquer trabalho que eu faço bem devagar. Aí eu tive que acelerar bastante mesmo, porque eu fiz bem devagar. Então, vocês viram aí eu socando com um cabo de escova de dente, com a colherzinha e fui arrumando. Então, veja, olha como ficou. Vou deixar dessa maneira mesmo. Vou colocar ali na prateleira para não atrapalhar, que eu tenho bastante peças para fazer. Gente, eu peguei esse molde porque é um molde muito velho, antigo, e ele tá com umas marcas que começou a sair nas minhas peças. Então, eu gosto de fazer o trabalho nele. Eu vou pôr naquele lado que eu mostrei, que é onde tem as marcas. Vou deixar, então, dessa forma, para fazer um efeito diferente na peça. Pegando os potinhos de doce, que vocês aí já conhecem, que eu faço mini cachepô. Também vou fazer detalhes, só que não em um mini cachepô. Eu vou fazer em 2 mini cachepôs. Deixa eu acelerar o vídeo. E outra, eu vou colocando as pedrinhas e vou amassando, tá? Tipo, socando mesmo para ficar bem firme entre elas. Então, vocês viram aí que eu aperto bem para deixar as pedrinhas super unidas, tá? Bem firme mesmo. Então, vou deixar um cachepô dessa forma, o outro que eu deitei ali, sobrou um pouco de pedrinhas e vou fazer um porta-copos. Acho que vocês não perceberam, mas não passei vaselina líquida. Queria fazer um teste sem passar a vaselina líquida. E os meus moldes são moldes velhos e antigos, hein?
Então, o que eu vou fazer? Vou deixar tudo aí do lado e vou arrumar para a segunda etapa. Então, vamos para a segunda etapa. Usando a minha argamassa AC3 branca da Colavit, coloquei 3 copos de argamassa, usando luvas e máscara. E também coloquei a água. E peneirei. Olha como eu gosto de deixar a minha massa mole, mas consistente. Não exagere na água, hein, gente? Vou colocar com colherzinha que eu acho mais fácil. Então, vocês viram aí que eu tive que acelerar, né? Porque eu coloco com a colherzinha devagar. E agora eu vou vibrando porque tem 2 bolhas embaixo. O que eu faço? Eu pego o palito de dente e vou tentar tirar um pouquinho o excesso da massa e também furar as bolhas que subiram, as bolhas de ar. Então, eu tentei tirar o excesso da massa, dei uma limpada com o palito, eu vou deixar dessa forma e vou colocar na prateleira. Agora, mexendo a massa novamente para fazer o restante das peças. Eu fui pegar uma tampa, mas eu não vou usar. Eu vou colocar, então, o contramolde que já está com as pedrinhas e com a fita crepe nas laterais. Gente, eu não passei vaselina líquida, tá? Como eu falei pra vocês. Aí, quando eu fui afundando o contramolde, eu percebi que tava faltando massa por causa das pedrinhas que eu já tinha preenchido no fundo. Então, peguei uma colherzinha e fui preenchendo devagar na borda para não fazer tantas rebarbas. Aí eu pego um palito de dente e depois eu dou uma arrumada, além de eu estar vibrando para as bolhas de ar subir e também eu vibro de uma forma que a massa se ajeite e que fique uniforme no molde. Agora, colocando a massa no segundo mini cachepô. Para não acontecer com o mini cachepô, então o que eu fiz nesse? Eu peguei um outro molde, coloquei do lado para ver a marca. Porque, gente, eu coloquei as pedrinhas em cima da marca que tenho ali, né, marcado com fita crepe. Então, eu acho que agora deu certo. Então, eu coloco, centralizo o contramolde e aí eu prendo com a fita crepe. Aí eu pego o palito de dente, furo as bolhas de ar que subiram e aí eu dou uma olhada no geral para ver se tá tudo ok e coloco na prateleira. Sobrou um pouquinho só de massa, então eu vou colocar tudo aí no molde e vou fazer um outro mini cachepô. Vocês estão vendo aí que faltou massa para fazer um mini cachepô. Então, eu vou fazer um mini cachepô. Então, eu fui buscar o contramolde, coloquei pedrinhas, fita crepe, eu centralizei, peguei o palito para furar as bolhas. Ufa, todas as peças estão aí. Voltarei para desenformar 2 peças no dia seguinte. No dia seguinte, estou desenformando a resina Stone, que é só com pedrinhas. Então, você consegue desenformar em 24 horas. Bom, vocês estão vendo aí que eu não passei a vaselina líquida. Então, passem a vaselina líquida, tá? Eu só queria testar mesmo, esse molde já estava bem ressecado. Nossa, ficou uma graça. Eu adorei o resultado dessas pedrinhas. Perfeito. Vamos para a segunda peça, tirando fita crepe, pegando estilete, cortando e aí tirando tudo, limpando tudo. Gente, eu adorei o resultado. Ficou a marca do molde do detergente. Eu adorei. Então, vou mostrar para vocês, olha que já tá quase seco de um dia, tá? Que eu coloquei no molde.
Tirando então os pedriscos, né, dos moldes, só para mostrar para vocês. Vou deixar mais 2 dias e voltarei para desenformar. Então, esses que eu fiz com argamassa, eu deixei 3 dias no molde, tirando fita crepe e agora desenformando cada um deles. Lembrando que eu não passei vaselina líquida, vocês viram que esse contramolde, ele rachou porque estava mesmo velhinho. O outro também estava velhinho, mas eu consegui tirar e não danificou, tá? Então, só teve um. Aí, vocês viram que teve rebarbas. Depois, vou passar a lixa. Então, agora eu vou entrar com o secador quente. Desenformei fácil e aí eu dou uma olhada no molde e olha como ficou, gente. Eu gostei. E assim vou fazendo o mesmo processo usando o secador quente. Por que eu tô colocando o secador quente? Porque eu não passei vaselina e também essas pedrinhas com resina. Então tomem cuidado, tá? Eu só tô fazendo um teste aí. E eu fosse vocês, podem passar vaselina líquida tranquilamente, tá? Eu só tava mesmo para fazer o teste. Olha, esse daí nem entrou o secador quente porque é argamassa normal. E esse que é o molde de silicone saiu também tranquilamente, como vocês estão vendo aí. Eu particularmente gostei de todos. E vocês, o que vocês acharam? Me diz aqui, vou gostar muito de saber. Bom, agora, é claro, né? Como teve rebarbas, eu pego essas lixinhas mais velhas, que é a lixa massa 220 e tem uma no meio aí que é 150. Mas já estão gastinhas, é para fazer o acabamento mesmo, como eu estou mostrando aí para vocês. Só que vai ter aí o mini cachepô, que eu vou ter que passar o estilete porque a rebarba ficou muito alto. Então, eu acho mais fácil tirar com estilete, eu raspo o estilete e depois eu passo a lixa para dar o acabamento, como eu estou mostrando aí para vocês. Gente, eu tenho que acelerar porque senão fica muito longo o vídeo, mas qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários ou por mensagem lá no Instagram. Olha esse como ficou depois de passar a lixa, fazer o acabamento. Todos eles. Vou deixar secar bem na sombra para voltar com o processo final, que é o processo de impermeabilização. Bom, gente, todas as peças estão secas e vou impermeabilizar uma só e um pouco só para vocês verem. Vou passar a Smart Resina da Dry Leves, que você encontra no site Escuto Velho. E também terão um cupom de desconto PAT5. Vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. Gente, esse impermeabilizante foi que eu passei na Cuba e faz tempo já que eu estou passando nas minhas peças aqui no ateliê. Vocês já sabem, quem me acompanha desde o começo. Eu coloco em potinho separado para não sujar o impermeabilizante e muito mais fácil para trabalhar. Então, eu vou dar 3 demão, a cada demão respeitando em duas horas. Voltarei com todas as peças prontas. Todas as peças ficaram prontas. Vamos falar dessa primeiro. Eu adorei. Eu achei que ficou demais. Sabe que eu pensei, depois que eu fiz, poderia ter deixado metade com pedrinhas e metade com argamassa. Ou o meio deixar só com argamassa e o restante com pedrinha. Mas tudo bem, são ideias para vocês fazerem. Eu adorei o resultado. Olha essa peça que vem o tubo de vidro, né? Que é para colocar plantas desidratadas, permanentes ou naturais. O que vocês quiserem. Olha como que ficou o detalhe. Eu também adorei o resultado. Ficou uma graça.
Olha esse porta-copos, ele ficou bem grosso porque era o restante, né, que sobrou as pedrinhas. Também gostei muito. E os mini cachepô, que eu achei demais também esse detalhe de pedrinhas com argamassa. Ficou incrível. Deixa eu mostrar aonde apareceu a rebarba, que eu tive que tirar com estilete, depois com a lixa. Como ficou, olha a diferença do liso, da borda, e aonde lixa, fica mais áspero. E olha esse também com pedrinhas e a borda na parte de cima com argamassa. Bom, sou suspeita para falar, gostei de todos. O que vocês acharam? Me diz aqui, vou gostar muito de saber. Olha, eu colocando planta natural nos mini cachepôs. Vocês estão vendo aí que esse ficou muito baixo, porque na hora de colocar a massa. Então tinha que ter subido um pouquinho mais, ele ia cobrir. Esse é o mini cachepô que sobrou, né? Só tô mostrando para vocês. Esse dá para colocar plantas permanentes. Mesmo que a pessoa, né, queira colocar plantas permanentes no outro também, ficará mais fácil. Isso vai de cada um para vocês decorarem. Como eu sempre falo, gosto não se discute. Cada um tem o seu. E eu respeito muito a opinião de vocês. Quero agradecer a todos e você que chegou agora, seja bem-vindo. E você que é membro do canal, obrigada. Gratidão a todos. Espero vocês num próximo vídeo.